Olá, sou a professora Lúcia Santos, estou aqui para vos ensinar o past continuous. Como é que nós formamos então o past continuous? Primeiro, tens de aprender a conjugar o verbo auxiliar. Sim, este tempo tem um verbo auxiliar que é o verbo to be. E vais conjugar este verbo auxiliar no simple past. Tens aqui uma tabela que tens de memorizar, tens de aprender, que está na forma afirmativa, negativa e interrogativa. E então temos aqui uma espécie de fórmula. Was, were, corresponde às formas do verbo auxiliar to be conjugadas no simple past. Acresces o verbo principal e a este verbo principal vais-lhe acrescentar a partícula ing. Então, como é que nós formamos o past continuous? Repara aqui, temos was, were, que correspondem ao verbo to be no simple past, o verbo auxiliar, ao qual tu lhe vais juntar o verbo principal, e a este verbo principal tu vais-lhe juntar a partícula ing. Tens aqui a estrutura para se fazer a affirmative form, a forma afirmativa. Tens o sujeito, neste caso I, o verbo auxiliar conjugado no simple past, was, were, e aqui nós usamos was porque é o que se conjuga com o I, mais o verbo principal, que será o go, ao qual tu lhe juntaste o ing, e então nós temos I was going to school. Aqui temos o negative form. Como é que nós formamos o negative form? Sujeito, plus o verbo auxiliar, nas formas was ou were, ao qual tu lhe vais juntar ainda a partícula not, que vai negar a frase, seguido do verbo principal, que aqui é o verbo go, e ao qual tu lhe vais juntar ing. E fica I was not going to school. Também podes dizer I wasn't going to school. Como é que nós formamos a interrogative form? Repara, como em qualquer frase que não leva aos WH questions, começa com o verbo auxiliar. E aqui o nosso verbo auxiliar é o verbo to be, conjugado no simple past. Was, were. Seguido do sujeito, seguido do verbo principal, ao qual tu lhe vais acrescentar ing. Repara aqui, was I going to school? Sistematizando um bocadinho, tu sabes que ao verbo principal tu vais-lhe juntar o ing. Mas há exceções e vou-te mostrar aqui algumas. Repara, em todos os verbos que terminarem em e, tu vais retirar o e vais-lhe acrescentar o ing. Make, live, take, close, são todos verbos que terminam em e a todos eles tu tiraste o e acrescentaste simplesmente o ing. I was making my bed, my best friend was living in London, they were taking the bus to school, you were closing the window. Outra exceção tem a ver com os verbos que têm apenas uma sílaba, que terminam numa consoante e que são precedidos de uma vogal. O que é que acontece nestes casos? Tu dobras a última consoante. Repara aqui nos verbos sit, get, run. Todos terminam numa consoante. Sit num T, get num T, run em N. E todos eles têm apenas uma vogal antes desta última consoante. Sit tem o I, get tem o E, run tem o U. E então fica I was sitting outside, it was getting late, they were running fast. Repara nas cores que te dizem o que tu dobraste, a consoante que tu dobraste está amarelo e o ing a lilás. Quando é que nós usamos o past continuous?
nós usamos o past continuous numa atividade temporária. Por exemplo, she was studying all morning. Ela esteve a estudar a manhã inteira. At midnight, everyone at the party was still having fun. À meia-noite, todos na festa ainda se estavam a divertir. Portanto, isto são situações temporárias. Temos aqui outra situação. Uma ação que está a decorrer no passado e que é interrompida. Temos a frase: They were sleeping when the alarm rang. Eles estavam a dormir quando o alarme tocou. Repara aqui que were sleeping está no past continuous. É a ação que estava a decorrer quando foi interrompida. Qual foi a ação que interrompeu? O alarme tocou. E o verbo aqui é apresentado no past simple. When é a partícula que te mostra que interrompeu. Quando. Temos agora aqui uma frase com duas ações a decorrer em simultâneo, ao mesmo tempo. E temos I was studying while my friends were playing. Eu estava a estudar enquanto os meus amigos estavam a brincar. Por isso, tu vais usar nas duas partes o past continuous. O que é que junta estas duas ações? A partícula while, que significa enquanto. Aqui tens o resumo do quando é que usas while e quando é que usas when. Aqui continua a explicação de quando é que tu usas when, que eu já referi. Aqui ainda mais, se tu quiseres ler sobre quando é que tu usas o while. Aqui tens uma tabela que te mostra a linha do tempo, como é que tu formas o past continuous e quando é que tu usas. Na primeira linha do tempo, tu tens apenas uma ação a decorrer no passado. E então nós temos I was eating grapes. Eu estava a comer uvas. Portanto, nesta segunda linha, tu tens duas ações. Uma que estava a decorrer, que são as linhas a azul, e a que interrompeu a linha a vermelho. I was eating grapes when she arrived. Eu estava a comer uvas quando ela chegou. Eu estava a comer uvas. Estava a decorrer quando ela chegou, a ação que interrompeu a primeira. Sempre que tu usas esta situação, tu usas a partícula when, quando. Agora nós temos aqui na terceira linha do tempo, temos duas ações em paralelo. O que é que isto significa? I was writing while she was dictating. Eu estava a escrever enquanto ela ditava. Sempre que tu tens a partícula while, como eu já referi anteriormente, são duas ações em simultâneo e essas duas ações têm de estar no past continuous. Deixo-te aqui agora alguns exercícios, ao fim dos quais tu vais ter as soluções e ainda como bónus vou-te deixar aqui 2 exercícios para tu fazeres online. Bom trabalho!